em pessoas, que é uma questão de muita gente, e eu agradeço a oportunidade porque, de fato, fico um pouco preocupado quando realmente vejo muitas pessoas a fazerem pergunta e não ter resposta. E vou aproveitar aqui também, como é um momento didático também, um momento para aprendermos um bocadinho como é que as coisas andam na política e na diplomacia. O que acontece é o seguinte, ponto número 1, por que eu não avisei? Vou tentar responder em fases. Ponto número 1, por que eu não avisei ao povo que eu ia para este encontro? Eu não avisei ao povo que eu ia para este encontro por uma razão muito simples. Todos acordos, todas negociações que se sigam depois do momento de tensão, do momento de conflito, que era este, em qualquer parte do mundo, em Moçambique, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Groenlândia, na Austrália, todos os primeiros encontros são encontros secretos. Isso não tem nada a ver com Venâncio, isso não tem nada a ver com Moçambique, isso não tem nada a ver com Chapo. Em todas as partes do mundo são assim. Deixa-me dar-te algum exemplo, só para você perceber. Há pouco tempo toda a gente viu o Zelensky, que esteve nos Estados Unidos, na sala oval, que até teve aquela situação um pouco embaraçosa que toda a gente acompanhou. Não pense ninguém tenha a ilusão de que foi a primeira vez que o Zelensky se encontrou com Trump. Não. Antes daquele encontro, houve vários encontros preparatórios, encontros à porta fechada, encontros de criação de confiança. Porque você só pode ir a uma negociação quando primeiro você cria um ambiente de confiança, que é para as pessoas quando chegarem lá não saltarem logo para agarrar o pescoço um do outro e esganar-se. Então é preciso criar alguma confiança, como a gente quando faz a nossa machamba em casa. Primeiro, antes de tu lançares a semente, tu tratas a terra, tens de tirar as ervas daninhas e preparar a terra, depois lanças a semente. As negociações, em política e em diplomacia é assim. Primeiro encontro é um encontro preparatório, é um encontro de criação de condições de confiança para as pessoas começarem a conversar. É assim em qualquer parte do mundo. Se quisermos em Moçambique, vou dizer a mesma coisa. Durante a luta de libertação nacional, a primeira vez que a Frelimo se encontra com o governo português para depois se formar o governo de transição, ninguém sabe. Se quiseres, pergunta às pessoas mais velhas, mais antigas, se tiveram conhecimento do primeiro encontro entre a Frelimo e o governo colonial. Não há nenhum conhecimento e não vem em nenhum livro de história. Esses primeiros encontros são encontros preparatórios, são encontros secretos, são encontros de aproximação e de criação de condições de confiança para começar a haver uma conversa séria. Ponto número 1. Se você passar um pouco para a independência, nós tivemos o conflito entre a Renamo e a Frelimo. Durante esse conflito que durou 16 anos, o primeiro encontro entre a Renamo e a Frelimo, que levou os acordos de paz, nem vem em nenhum livro de história, foram encontros secretos, foram encontros não conhecidos, não divulgados. Se nós quisermos um pouco mais adiante, o primeiro encontro entre o presidente Dhlakama e o presidente Guebuza foram encontros não conhecidos, foram encontros não divulgados. O primeiro encontro entre o presidente Dhlakama e o presidente Nyusi, há uma grande fotografia que vocês viram, em que o Nyusi está a apertar a mão ao presidente Dhlakama num sítio na Serra da Gorongosa que eu conheci, que chamaram Praça Dhlakama Nyusi, na Serra da Gorongosa. Essa fotografia, inclusivamente, o presidente Nyusi, dizem que ele teve que fugir da segurança pessoal, teve que fintar a segurança pessoal, porque aquele encontro era o primeiro, não deveria ser conhecido, inclusivamente dos membros do Partido Frelimo, que ele próprio não contou à Comissão Política da Frelimo, não contou ao Comitê Central da Frelimo, não contou à segurança pessoal dele. Isto em qualquer parte do mundo é assim. O encontro que houve depois entre o presidente Nyusi e o Sufo Momad, quando o presidente Sufo Momad foi à Serra da Gorongosa depois da morte de Dhlakama, também não foi público. Os encontros que se seguiram, esses sim é que foram dados a conhecer ao público. Portanto, isto é
no Malawi, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer parte do mundo é assim. É assim. Então era preciso criar um ambiente de confiança para depois seguir outros, porque há um conjunto de temas, de agendas que têm a ver com a vida do povo que têm que ser tratados. Então, eu, respondendo à tua pergunta, Arsénio, direto, aquele encontro não foi conhecido porque todo o processo negocial em qualquer parte do mundo, o primeiro encontro da criação de confiança, de condições para que depois se sigam outros encontros, é sempre secreto, é sempre a porta fechada, que é para não criar embaraços com uma das partes. Eu quero acreditar que na sua memória falassem as vozes suas de si mesmo a repetirem aquilo que foi dizendo. Não lhe ocorreu que depois daquela sentada pudesse esta sentada dividir o povo moçambicano em função daquilo que teria prometido no passado? Num passado não tão distante, não. Num passado muito recente. Quando começamos a nos engajar com as manifestações e tal, nós fomos lhe ouvindo a dizer isso. Que eu sou o vosso porta-voz, ou seja, eu não faço minhas vontades, faço as vossas vontades. Criei mecanismos eficazes e eficientes para poder auscultar a todo mundo. E isso nós fomos vendo ao longo deste tempo todo. Considerando que isso não aconteceu exatamente como nós, porque agora com essa explicação dá para fazer, faz sentido que são duas partes que não se conhecem, dividem-se por causa de pontos de vista. Existe a necessidade de que essas partes se encontrem. Nada mais lógico que, primeiro, encontrarem-se para poder ver se é realmente este ou outro. Mas existe a situação de estares com uma carga muito grande, a responsabilidade de nos informar, dizeres para nós o que é que vai acontecer e tal. Não lhe ocorreu naquele momento que depois pudesse passar por esta situação toda, porque agora o povo não estava, agora percebo que provavelmente alguém já esteja a entender, depois vou deixar ficar aqui alguns comentários dos manos aqui. Então, não lhe ocorreu que depois fosse pesar alguma coisa por cima de si? Naquela de, nós confiamos em ti, foste para lá, fizeste teus negócios e depois, agora nós é que temos que sofrer. Porque eu venho com outra pergunta. Sim. Não, olha, é assim, beleza. Todo tipo de decisão em matéria de Estado, você tem que saber que não vai ter consenso nas pessoas na qual essa decisão é direcionada. Isso é natural. Quer dizer, também seria estranho, não seria típico deste mundo, você tomar uma decisão que toda a gente esteja de acordo. Eu sabia que haviam de haver pessoas que estariam de acordo, haviam pessoas que não estariam de acordo. O que eu tinha que fazer, a minha responsabilidade, era analisar os riscos de tomar a decisão para o lado A ou tomar a decisão para o lado B. Qual das duas posições pode ter maior risco para o povo ou não? E isto é que é importante quando a gente tem que tomar uma decisão. É como quando você está em casa com a sua família. Você sabe que há decisões que podem prejudicar o Joãozinho, que é o mais novo, mas que vão beneficiar a Manuela, a Olga e a mamã. E você tem que optar. O Joãozinho não vai gostar, mas a Olga e a Manuela e a mamã vão gostar. E você, como pai de família, tem que tomar uma decisão consciente de que há uma parte da minha família que não vai estar de acordo. Mas você tem que saber se a tua decisão vai beneficiar o global da família ou não. Isto é que é importante na tomada das decisões. Todas as decisões de Estado, todas as decisões com impacto nacional, sempre vão ter duas facetas da mesma moeda. Um lado bom e um lado mau. Um lado agradável, um lado desagradável. Um lado que concorda e um lado que discorda. Mas o importante é você saber se a médio e longo prazo, se a decisão que você vai tomar vai beneficiar a maioria do povo ou então vai satisfazer a um pequeno grupinho. Então, daí que eu, sabendo que estou a ir para o encontro, que não estou a comunicar em público,
não estou a comunicar aos meus seguidores, mas eu sabia que queria preservar a ocorrência desse acordo, desse encontro. Porque esse encontro, se nós tivéssemos dado a conhecer isto antes, este encontro corria vários, mas sérios riscos de não acontecer. E vou dizer aqui porquê. Uma das razões que este encontro podia não acontecer é que dentro do próprio Partido Frelimo, como sempre, há uma franja de pessoas poderosas que não querem diálogo em Moçambique. Há pessoas que eu tenho conhecimento direto que estavam muito satisfeitas com o ambiente de perseguição aos membros, aos seguidores de Venâncio, a perseguição aos manifestantes, assassinatos, sequestros, as mortes, as prisões, os tribunais. Essas pessoas estavam muito satisfeitas com isso e não queriam que isso mudasse. Você não está a imaginar quanto as pessoas ganham de benefícios dos contentores de gás lacrimogêneo que saem da África do Sul para cá. Há pessoas que estão riquíssimas. Há pessoas que ficaram bilionárias com o negócio das manifestações e das mortes das pessoas. A gente não consegue compreender isso. Há pessoas que ganham muito dinheiro com a guerra. Há pessoas que ficam ricas quando as pessoas são mortas, quando se derrama sangue de inocentes. Então, essas pessoas sempre quiseram que este ambiente de tensão continuasse. Então, essas mesmas pessoas também tinham que ser afastadas de não tomarem conhecimento do encontro. Então, se nós publicitássemos isto, a probabilidade deste diálogo não acontecer era grande. E quem que havia de ficar satisfeito em que nunca ocorresse esse diálogo? Temos que começar a pensar, quem que fica satisfeito com isso? Quem fica satisfeito com isso são as pessoas que ganham dinheiro quando há derramamento de sangue. Há pessoas que ganham dinheiro quando há gás lacrimogêneo que tem que ser importado da África do Sul para Moçambique. Há pessoas que ganham dinheiro quando tem que ser importados blindados para a África do Sul, para Moçambique. Há pessoas que ganham dinheiro quando tem que ser importadas armas para matar o próprio povo moçambicano. Daí, aproveito e vou dizer uma coisa aqui. Uma coisa engraçada que me foi dita em primeira mão pelo presidente da Câmara. Eu, na Serra da Gorongosa, em 2017, ele disse, eu era deputado ainda na Assembleia da República. O presidente da Câmara disse-me o seguinte, Venâncio, você não se admira ver pessoas ali no Parlamento que me insultam, chamam-me todo tipo de nomes. Se tu quiseres, eu posso te dar a lista de oficiais do Exército que estão no Parlamento moçambicano que me fornecem armas a mim próprio. Eu fiquei parvo, disse, mas é verdade isso? Eu sei. Pessoas do Partido Frelimo, do Exército que me fornecem armas e que estão no Parlamento. Eu posso te dar os nomes dessas pessoas. Então, eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade, eu tenho conhecimento de como é que as coisas funcionam. Há pessoas que vivem da guerra, há pessoas que enriquecem-se da guerra. Então, eu tenho responsabilidade com o povo. Nós estávamos a ter em Moçambique, que vocês não estão a imaginar, sobretudo a partir de novembro para cá, todos os dias eu recebia chamadas de famílias que diziam que o meu filho foi sequestrado. O meu filho foi morto. O meu filho desapareceu. O meu filho foi detido. Todos os dias eu recebi essas chamadas. Eu recebi chamadas de Tete, numa zona que chama-se Macanga, o distrito de Macanga, numa localidade que chama-se Gandale. Eu recebi chamadas de famílias que dizem que foram sequestrados os nossos filhos, foram mortos nas matas, abriram uma cova em Furancungo, num cemitério em Furancungo, fizeram uma vala comum de 8 pessoas que foram assassinadas. Eu falei disto a uma televisão internacional que é Sky News. Eu disse que em Tete está a haver valas comuns. Eles disseram, Venâncio, you are doing propaganda. Isto é, você está a fazer politiquice, você está a fazer propaganda. Eu corri riscos, peguei em mim, e eu fui à província de Tete. Acho que toda a gente viu o dia que eu voltava, quando as pessoas me acompanharam ao aeroporto. Eu fui até Gandale. São 400 quilômetros da cidade de Tete. Passando todos os riscos que eu passei para ir filmar a vala comum, onde 8 membros apoiantes da nossa causa foram assassinados pela polícia, foram colocados numa vala comum, incluindo 2 crianças. Uma criança de 14 anos, outra de 16 anos. Eu, não satisfeito só em filmar a vala comum, fui visitar cada uma das famílias. Entrevistei cada uma das famílias que confirmava
que o pai, a mãe, o filho foram assassinados, acusados de serem manifestantes. E essas imagens, beleza, eu fiz um vídeo e eu tenho na minha página, quem quiser, vai à minha página, vai encontrar. Traduzimos para inglês e mandamos para todas as televisões internacionais para mostrar que em Moçambique estava a haver assassinatos, em Moçambique havia valas comuns, em Moçambique estava a haver um genocídio do povo. As pessoas não entendem, só na minha organização política, nós tivemos, até um dia antes do diálogo, 47 pessoas que foram assassinadas. E nós apresentamos este relatório à Procuradoria-Geral da República, apresentei ao Ministro do Interior os dados de todas as pessoas que foram assassinadas de outubro, incluindo Ervílio Dias, incluindo Paulo Guambe, incluindo os Xotas, incluindo várias pessoas que eram da minha organização política que foram assassinados, e pedimos a intervenção do Ministério Público, que até hoje não interveio. E pedimos a intervenção do Ministro do Interior, que não fez nenhuma intervenção. Então, nós estamos a lidar com uma situação em que temos famílias que estão a perder pessoas, temos famílias que têm filhos que estão a ser sequestrados, temos famílias que têm filhos que estão desaparecidos, e todos os dias, às vezes, as pessoas que estão no Facebook, que estão a escrever mensagens, não tem um irmão que foi morto, não tem um vizinho que foi sequestrado, não tem uma mãe que perdeu a vida por balas, não tem um pai que desapareceu. Às vezes não compreendem isto. E eu todos os dias, eu digo-te literalmente, não estou a exagerar, todos os dias eu recebia chamada de pedido de socorro, a dizer que estamos a acabar. Este termo é muito usado. Estamos a acabar. Estão a acabar com os nossos irmãos, estão a acabar com os nossos filhos, estão a acabar com os nossos pais. Faça alguma coisa, Venâncio. Isto tem que parar. Tens que fazer alguma coisa. Estão a matar os nossos filhos. Isto eu recebia todos os dias. E eu vi uma oportunidade que surgiu de ir ter com a pessoa que neste momento tem um controle das forças de defesa e segurança e dizer a essa pessoa que, olha, eu venho aqui sentar-me à sua frente porque eu peço encarecidamente que parem com a matança das pessoas. Foi o primeiro ponto que eu coloquei na mesa quando eu cheguei àquele encontro no Joaquim Chissano. Eu disse que eu peço que se pare com as matanças das pessoas que estão a acontecer. Todos os dias já moçambicanos estão a ser assassinados, todos os dias já funerais estão a ser feitos. Isto tem que parar. E eu peço aqui que se cancele de uma vez por todas. A Cernic entra na casa das pessoas de dia, sequestra jovens. Temos muitos exemplos, até uns 2 jovens que saíram nus, foram filmados de uma mesma família, foram tirados nus da sua própria casa, levados para a mata, foram assassinados esses jovens. Então tinha que se fazer alguma coisa para esta gente. Então eu assumi a responsabilidade de saber que há de haver pessoas que não vão gostar, há de haver pessoas que vão falar mal, mas eu tinha que fazer alguma coisa para as matanças parar. Do domingo até hoje, tirando aquele caso do Xai-Xai, mas aquele é um caso diferente, porque foram automobilistas que foram fazer a greve, de domingo até hoje, eu não recebi uma única chamada de uma família que tinha dito que o meu filho foi morto, que o meu filho desapareceu, que o meu filho foi sequestrado, que é uma coisa dolorosa. Tu não estás a imaginar, tu estás a receber famílias a chorar ao telefone, a dizer que estou a ir enterrar o meu filho, que era o único que cuidava da nossa família, que foi morto porque diziam que ele era o líder das manifestações no distrito da Massinga. Portanto, você não imagina a dor, o peso que você ter o seu irmão, beleza, ser assassinado, desaparecer, sem direito a julgamento, sem direito a um juiz, a um tribunal, pura e simplesmente porque desconfiaram que ele era líder das manifestações. Isso tinha que parar. Então, o meu objetivo fundamental era era fazer tudo ao meu dispor para que o povo parasse de ser assassinado. E isso, eu acredito que todo o povo moçambicano está de acordo com isso. Não acredito que haja uma única pessoa do povo moçambicano que bata palmas quando sabe que o irmão do vizinho foi assassinado. Não acredito que haja um ser humano normal que goste de ver isso. Então, isso tinha que fazer. E eu isso dou a mão a qualquer um. E posso voltar a dar a mão de novo para evitar com que haja matanças, que haja assassinato de pessoas. Algumas delas nem estavam envolvidas nas manifestações. Apenas se desconfiava. O chefe do quarteirão não gostava do Beleza. Dizia que não, o Beleza é que anda a fazer manifestações. Iam pegar o Beleza e assassinavam o Beleza. É o que estava acontecendo no país. Então eu tinha que fazer alguma coisa por isso.
Yeah. Oh, irmãos, eu peço a todos encarecidamente que partilhem o link desta live para o maior número possível de pessoas. Esta informação precisa chegar para todos, que não fiquemos com esta informação para nós. Temos que fazer de tudo para que esta live chegue ao maior número possível de pessoas. E outra coisa, gostava de pedir a vós encarecidamente o vosso apoio. O M-Pesa e o Emola estão aqui na tela, estão na descrição e estão também nos comentários já fixados. De tempos em tempos, eu vou informando quantas doações ou apoios a Malta terá recebido, e é disso, vocês sabem que é disso que nós sobrevivemos. E eu preciso encarecidamente que vocês ajudem, e estamos agora no Facebook, 146, mas no YouTube temos 2.201 pessoas. E precisamos que vocês partilhem o máximo. Cada um pega no link, partilha com família, amigo, grupo de amigos e por aí vai. E não